Boa noite, dia 10 de abril de 2025, programa Conexão Armênia número 122. Nós já estamos nos aproximando da Páscoa e também do dia 24 de abril, onde rememoramos 110 anos do genocídio armênio. Esse programa está recheado de novidades. Para começar, eu vou apresentar vocês a um instrumento típico armênio, que é um dos meus favoritos. Porque ele mexe com aquela coisa do chakra básico, ele aterra a gente. Se chama dol. É um instrumento que parece um tambor, mas quando eles estão tocando, é uma coisa que te liga mais à terra. Então, Arsen Manukyan, esse mestre do dol, vai fazer você levantar da cadeira. Começar o programa com um assunto muito interessante. Algo que sempre me fascina. Todas as vezes eu aprendo sobre novas invenções que os armênios fizeram e penso, nossa, como nós somos provenientes de um povo que gosta de cutucar, que é curioso, que inventa, que busca soluções. E é por isso que a gente sempre sai das situações, de alguma maneira, vivos. Então, eu quero saber quem de vocês conhecia e sabia que essas 5 invenções tinham sido feitas por armênios. Anota aqui para mim qual você já sabia. 5 invenções de armênios que mudaram o mundo. Raymond Damadian mudou a medicina para sempre com a invenção da ressonância magnética. Oscar Banker, nascido como Asatur Sarafian, facilitou a direção inventando a transmissão automática.
No mundo do entretenimento, podemos agradecer Hovhannes Adamian por desenvolver a TV colorida. No mundo bancário, Luther George Simjian desenvolveu o primeiro caixa eletrônico. Estes são apenas alguns exemplos de como armênios inovadores fizeram impacto no mundo. Qual dessas invenções você não sabia? E hoje eu quero mostrar para vocês uma brasa armênia que largou tudo e foi morar em Yerevan. Essa menina se tornou o prodígio das artes digitais. Ela está fazendo maior sucesso na Armênia. Grandes marcas encomendam os desenhos dela para colocar junto com seus produtos. Ela está virando a cara desses bonequinhos, desses emoticons com cara típica de armênio, nariz, sobrancelhas, mulheres, enfim. Eu até vou pedir para um dia ela desenhar uma com a minha cara, mas conheçam Anaïs Zadikyan. Բարև, ես Անայս Զադիկյան եմ, կամ ինձ կճանաչեք որպես Էոֆարդ։ Հայրենադարձ եմ Բրազիլիայից, ով տեղափոխվել է Հայաստան 2019 թվին։ Զբաղվում եմ գրաֆիկ դիզայնով եւ իլյուստրացիաներով, եւ այսօր եկել եմ մի փոքրիկ պատմեմ ձեզ իմ հայրենադարձության ճանապարհի մասին։ Կհամարձակվեմ ասել, որ որոշել տեղափոխվել Հայաստան եղել է կյանքից տրված ամենահեշտ որոշումը, քանի որ ապրել, արարել եւ ստեղծագործել հայրենիքում եղել է ընդմիշտ ամենամեծ երազանքս։ Աշխատանքի մեջ ամենամեծ ոգեշնչումս մեր երակույնն է, մեր ազգը, մեր բնությունը, մեր երկնուբարը, մեր հերոսները եւ իհարկե այն ճանապարհը, որ դերևս ունեմ անցնելու հայրենիքում։ Դրա համար Հայաստան ասելիս իսկապես ամենաերջանիկն եմ։ Հավատում եմ, որ յուրաքանչյուր հայ տեղը իր սեփական հողի վրա է։ Ինչպես նաև հավատում եմ, որ մեր հայրենիքը յուրաքանչյուրիս համար պահում է մի փոքրիկ, տաքուկ ու արևոտ անկյուն, որ կոչենք մեր տունը։ Հայաստանն ինձ պարգևել է իմ ամենասիրուն օրերը, սիրով եւ հույսով լի։ Դե ինչ հայեր ջան, հայրենադարձության կենացը։ Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar em alguma parte, em algum programa, que eu adoro levar grupos de turismo para a Armênia. Esse ano a gente tem 2 tours. Um direcionado para os jovens, que vai sair no mês de julho, que é mês de férias de faculdade, enfim, pico do verão. E esse grupo vai levar os jovens para fazer vários tipos de esportes de aventura. Eles vão escalar o Monte Aracads, eles vão fazer zipline, eles vão fazer alguns dos passeios típicos armênios, mas de outra forma, de uma forma que o fôlego de um jovem aguentaria fazer. E temos também um grupo que vai em agosto, que vai acompanhado comigo, que já estou com um pouco mais de idade, já ando um pouco mais devagar, e a gente vai explorar os sabores e a gastronomia armênia. Muita história, muita cultura, a gente vai pegar um festival folclórico de dança típica, uau, pelas ruas de Yerevan, a gente vai pegar na mão das pessoas, vamos dançar junto com eles e vai ser uma festa. Mas no grupo dos jovens, quem vai acompanhar é o Davi Kumruyan. E este rapaz adora assuntos místicos e esotéricos, ele se aprofunda em tudo que tem a ver com a conexão da alma. Ele é a conexão armênia com a alma. Este local onde eu estou hoje é o Stonehenge armênio. Chama-se Karakhund, ou alguns conhecem como Zorat Karir. São as pedras de força. Este lugar tem histórias de levantar o cabelo, fico até arrepiada. E o Davi Kumruyan hoje vai mostrar um pouquinho sobre isso para você. Davi, desvende conosco os mistérios de Karakhund. Olá, Martinê, Bareftes pessoal, aqui quem tá falando é o Davi Kumruyan e eu vou falar hoje para vocês sobre o Karakhund. Não sei se você já ouviu falar, é também conhecido como Zorat Karir e é uma região que fica no sul da Armênia, perto da cidade de Sizian. O nome Karakhund vem das palavras armênias Kar, que significa pedra, assim como em Hatkar, que é a cruz na pedra, e Hund, que significa som, ou seja, pedras que emitem sons ou pedras falantes. E por que esse nome curioso? Algumas pedras têm buracos esculpidos que, segundo relatos antigos, emitiam sons quando o vento passava por elas. É como se o próprio local falasse com quem estivesse ali. A estimativa de idade desse local variam bastante, mas alguns arqueólogos armênios acreditam que Karakhund possa ter mais de 7.500 anos. Isso tornaria esse complexo de pedras mais antigo do que as pirâmides do Egito e até mesmo do que o Stonehenge na Inglaterra.
Esse complexo é formado por mais de 200 pedras, muitas delas com até 3 metros de altura. De longe pode parecer uma disposição aleatória de blocos de pedra, mas será que tem algum padrão por trás disso? Por que esses homens antigos, como eles fizeram para levar aquelas pedras? E tem muitos mistérios por trás desse lugar. Alguns estudiosos acreditam que Karahundi era um observatório astronômico. O físico e astrônomo armênio Paris Heroni foi um dos maiores defensores dessa ideia. Segundo ele, os buracos em algumas pedras foram posicionados de maneira precisa para marcar posições do Sol e da Lua, e até mesmo de estrelas, como Sírius. Isso sugeria um conhecimento muito profundo de astronomia, algo muito avançado para uma civilização tão antiga. Se essa teoria for verdade, Karahundi poderia ser o mais antigo observatório astronômico da história da humanidade. Imagina só, há milhares e milhares de anos, povos ali observando o céu, registrando os ciclos celestes, marcando solstícios e equinócios. O tempo literalmente esculpido ali naquelas pedras. Mas, além da ciência, também tem um lado místico. Tem muitas lendas que falam de rituais antigos feitos ali, sacrifícios e culto aos astros. Algumas teorias mais alternativas afirmam que o local seria um portal energético ou até mesmo uma espécie de ponto de contato com civilizações extraterrestres. Isso mesmo, OVNIs, e que ali seria uma tecnologia ancestral com essa capacidade de fazer com que o ser humano se conectasse com seres extraterrestres. Por outro lado, muitos arqueólogos mais conservadores argumentam que o Karahundi não tem nada de místico, não tem nada a ver com observatório. Para eles, as pedras ali serviriam apenas como marcadores de um cemitério neolítico, ou como um local de culto sem maiores conexões com o cosmos, e que os alinhamentos seriam mera coincidência. Essa é uma visão mais pé no chão e pouco aceita pela maioria dos arqueólogos. Mas, mesmo com esse debate em aberto sobre o que era e o que faziam e por quê, uma coisa é certa: quem visita o Karahundi sente algo muito especial. Eu tive a oportunidade de estar lá em 2014 e esse ano nós vamos voltar para lá na nossa viagem de aventura para a Armênia. Não sei se você está sabendo, mas nós, juntamente com a equipe do Conexão, vamos estar promovendo uma viagem em julho para a Armênia com uma pegada bem diferente de todos os roteiros que já vimos até então. Vai ser um roteiro mais voltado a aventuras, a locais mais jovens, para que a gente possa aproveitar a Armênia com esse olhar, mais disposto, conhecendo as belezas naturais, fazendo trilhas, esportes radicais. Teremos experiências gastronômicas, experiências noturnas na cidade de Yerevan e muitos locais onde nós vamos aproveitar realmente como jovens e viver experiências inesquecíveis. O Karahundi vai ser um deles, seja ele um observatório, cemitério ou templo perdido. Mas, além de tudo, ele é um lembrete de que ainda nós sabemos muito pouco sobre os primórdios da civilização humana. Quem construiu, como, por quê? Essas perguntas seguem em aberto e acredito que só mesmo lá, sentindo, a gente consegue se conectar com a energia e com a essência desse local. E você? O que você acha que é o Karahundi? Conta aí nos comentários. Se você curtiu esse mergulho na história desse local bem misterioso, deixa o seu like, compartilha com alguém que ama esses mistérios e se inscreva no canal. Se você tiver interesse em participar dessa viagem, entre em contato aqui com alguém do Conexão Armênia, seja pelo YouTube ou seja pelo Instagram, que nós vamos te falar um pouco mais dessa viagem. Todas as informações, como os preços, como roteiros, como todas as condições, estamos mandando para quem demonstrar interesse. Então, fique atento, porque nos próximos programas eu vou continuar falando sobre alguns desses destinos que nós vamos viajar e mais sobre esses mistérios e curiosidades da Armênia. Um grande abraço e até o próximo programa. Muita gente aqui ainda nem sabe que a famosíssima banda System of a Down, de rock, virá ao Brasil em maio. Eles vão fazer 4 shows imperdíveis. E como nós teremos uma ação nos estádios, onde vão acender as luzes dos celulares nas cores da bandeira da Armênia, durante músicas que marcam temas relacionados à história da Armênia e ao genocídio, Luiz Braga, esse maravilhoso comentarista especializado em System no YouTube,
vai trazer para nós hoje um pouco da história da vida do Serj Tankian, que é o vocalista principal, tem como missão de vida trazer à tona a história do genocídio para o mundo e para todos os seus fãs. Bom, Luiz Braga fez uma avaliação maravilhosa sobre diversas entrevistas que o Serj deu e vai mostrar um pouquinho da sua história. Olha só. Serj Tankian nasceu no Líbano e é descendente de armênios. Todos os 4 avós de Serj eram armênios, e inclusive seu avô Stepan Hayatayan foi sobrevivente do genocídio armênio praticado pelo Império Otomano em 1915. Em seu livro recém-lançado, Down with the System, Serj especifica isso nessa história e conta outras histórias que seu avô descrevia, detalhando como era difícil e como foi difícil a luta pela sobrevivência nessa época. Isso porque muitos familiares morreram e se sacrificaram para salvar outros, né? No livro o Serj explica bem isso, então vale a pena você pegar um tempo aí, investir para entender melhor a história do Serj, tá? Eu não quero me aprofundar tanto nesse ponto. Aí eu a lot of the stuff that's in his life story, it's so amazing. It's so crazy how man could be cruel to man in that way is kind of really it's hard for the mind to process. E aí, com o impacto do genocídio, os armênios tiveram que deixar suas terras e demoraram a se recuperar novamente, tá? São Paulo tem até a estação armênia, que foi ajudada a ser construída ali por armênios mesmo, tá? Para você que não sabe, os armênios, como eu disse, tiveram que deixar a sua terra e eles estão espalhados pelo mundo todo. Serj teve que ir para os Estados Unidos, pois no Líbano estava ocorrendo uma guerra civil que afetou o local. Segundo o vocalista, era possível ver as bombas caindo e isso ele não deseja para ninguém. Remember stuff like my school and the streets and just specific visual memories of Lebanon. But I also remember the last few months where the schools were closed down and we couldn't leave the house because there were bombs going off everywhere. And you can hear bombs falling in the sky, and it's a memory that doesn't leave you ever. If you've ever experienced that, whether you're in Eastern Europe or anywhere you've been in the world, if you ever hear a bomb fall, it's something you will never, ever forget. And I think it makes you less likely to ever allow your own government, for whatever reason, to drop bombs on another nation or people. E quem foi sobrevivente também na Guerra do Líbano, Guerra Civil, foi o baterista John Domayan, mas isso aí fica para outra história. E apesar de ficar mais conhecido como vocalista do System of a Down, Serj sempre foi um ativista. Ele lutava pelo reconhecimento do genocídio desde cedo e trabalhava para que as injustiças do mundo viessem à tona. Afinal, ele era um injustiçado na história do mundo. Quando alcançou a fase adulta, Serj escrevia poemas e tentava sobreviver com a sua família em Los Angeles. Ele trabalhou até como sapateiro e desenvolveu um software que ajudou a se dedicar à música futuramente. Já com System of a Down, Serj sempre foi mais fiel a seus valores ali dentro da banda, né? Sempre trazendo à tona o que aconteceu com seus antepassados através de letras e discursos em cima do palco. Em músicas como Pluck e Holy Mountains, a banda homenageia e grita buscando justiça sobre os acontecimentos. Eles, inclusive, realizavam shows beneficentes chamados de Souls, tá? Para espalhar as mensagens sobre o genocídio armênio. Em 2015, a banda conseguiu o feito de tocar de forma gratuita no aniversário de 100 anos do genocídio, ao vivo na Armênia, lá em Erevan, sendo o primeiro e único show da banda até hoje feito no local. Serj até fez um discurso falando que o System of a Down foi feito para não só balançar a galera, né? Trazer a galera para dançar, curtir, mas também para informar eles sobre as injustiças do mundo. We are System of a Down, and it's our responsibility to tell you these things and to rock you at the same time.
This is not a rock and roll concert! To our murderers, this is revenge! Do genocídio que os turcos submeteram os armênios em 1915, o genocídio armênio, primeiro genocídio do século, os armênios se espalharam pelo mundo todo. Eu falo que os turcos, na verdade, nos fizeram um favor, porque a gente se espalhou, hoje tem armênios pelo mundo todo, possuímos diásporas que são, inclusive, às vezes mais fortes do que as organizações da Armênia, e os armênios de fora conseguem ajudar muito a nossa pátria. Aqui na América do Sul, todo mundo sabe que existe uma comunidade armênia aqui no Brasil, que trabalha, que luta, que contribui para o crescimento do país. Todos também sabem que existem armênios em Buenos Aires, que é uma comunidade relativamente muito bem organizada. Tiveram bastante fluxo migratório de armênios que vieram da Armênia depois da queda da União Soviética, porque não precisava de visto. Agora o Brasil também não precisa, mas por isso, por muitos anos, o Brasil não recebeu novos imigrantes. E o Chile? Quem é que fala do Chile? Vocês sabiam que existe uma comunidade armênia no Chile? Pois é, se você já esteve em Santiago e não visitou Haydun, que é a Casa Armênia, hoje você vai poder visitar. Rupen, que é esse rapaz maravilhoso, que tem um site chamado Little Armenians, ele tem um canal no YouTube, ele tem uma conta no Instagram, ele gira o mundo e faz uma coletânea de locais armênios que você pode almoçar, passear, conhecer, ir nas igrejas, todos os business, ele conversa com as pessoas, ele simplesmente faz assim, ó, uma coletânea de histórias. Então, ele esteve no Chile e vai mostrar isso para vocês hoje. Sigam ele no canal do YouTube e no Instagram, que sempre tem novidades. Eu falo, meu Deus, mas onde esse menino tá agora? Com vocês, Little Armenians in Chile. Bueno, estoy en el avión cruzando la cordillera de los Andes, como José de San Martín hace 200 años, a punto de aterrizar en Santiago de Chile. Una ciudad vibrante, llena de contrastes, que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años. Sin embargo, este viaje tiene un propósito más especial: visitar la comunidad armenia de Chile, que recién celebraba la inauguración de la nueva Haydun, la casa de la colectividad armenia en el país. Aunque pequeña en número, esta comunidad atesora una historia rica y profundamente significativa. Un legado que une generaciones y que sirve como ejemplo para todas las comunidades pequeñas. Acompáñenme en este recorrido para descubrir cómo la diáspora armenia ha dejado su marca en esta región de Sudamérica. Bueno, este es un mapa que hicimos de la diáspora armenia, que grafica con estos tensores, estos hilos, el éxodo hacia los distintos puntos alrededor del planeta. Hay encuentros sociales donde se convoca a toda la gente probablemente, pero también hay un uso permanente de los miembros del club que vienen. Siempre es una casa abierta, es una casa club
que más bien lo usamos como una segunda casa. Nosotros venimos siempre, yo, bueno, ahora no estoy viviendo mucho en Santiago, pero quienes están acá habitan la casa todo el tiempo. Vienen todos los días o un par de veces a la semana. De hecho, nos contamos mucho acá con colectividades, otras colectividades, la siria, la libanesa está acá a media cuadra, o sea, a 200 metros. La siria, los libaneses, realmente vienen los palestinos, también han venido los griegos, de esas culturas con las cuales los armenios también se sienten muy cómodos. Y nos juntamos mucho acá, o al revés también, nosotros también vamos al estadio sirio o al estadio palestino, entonces hay una interculturalidad, por decirlo de alguna manera, bastante cercana con todas esas colectividades también. Mandamos a hacer también estos trajes a un artesano en Armenia, él los confeccionó allá y los trajimos directamente para ponerlos en estos módulos, estos tótem museográficos, que la idea es que la casa, por la ubicación estratégica que tiene, funcione no solo como un club para nosotros, sino también como un centro cultural que difunda los valores de la cultura armenia. Sí. Y veo Ishorutian Sara, la sala de la memoria también. Hay fotos de los primeros armenios que llegaron a Chile, fotos del antiguo club también, acá, bueno, fotos de nuestros abuelos, bisabuelos. En alguna foto aparecemos nosotros también cuando éramos chicos. Eso era la casa armenia de antes. Claro, exacto. Aydun. Bueno, esta foto a mí me gusta mucho también porque grafica el espíritu como colectivo que había, solidario, que cada vez que llegaban familias armenias a Chile, los armenios locales de acá los iban a recibir al aeropuerto. Esta es una foto bien representativa de cómo se dan esas dinámicas. Esta casa tiene una ubicación muy buena, acá alrededor hay varias embajadas de otros países, entonces la idea era usar este lugar como una plataforma que nos permitiera invitar a otras personas no armenias a conocer y acercarse un poco más a la cultura armenia. Y bueno, teníamos toda esta idea de transformarla en una casa museo también. O sea, fue un trabajo de restauración, de adaptación del espacio, de recuperar también elementos antiguos de la casa. Esta es una casa antigua de los años 30 que tiene, bueno, de conservación patrimonial, tiene una categoría de protección, entonces tuvimos que intervenirla con cuidado. Y este es el otro hito museográfico que en la línea de tiempo, también con algunos cruces con la historia chilena, pensando en la gente que viene acá, pueda como ubicarse en la historia. Estos es un pupitre son de la antigua casa armenia, ¿cierto? Esto debe ser de los años 60, 70. Hay algunos que ya tienen nombres de papá, abuelo, incluso que tienen rayado. Años 50 te diría. Algunos tienen como escrito algunas letras en armenio, así como torpedo. Claro. O sea, y bueno, acá esta terraza es el espacio más grande que hay dentro de la casa. Y está muy bueno porque nos permite tener una percepción de la ubicación de la casa dentro de la ciudad, en su contexto geográfico, con el Cerro San Cristóbal acá, que es el parque metropolitano, el parque más grande de la ciudad. Estamos justo aquí en el acceso principal al cerro. Luego hacia el este tenemos la cordillera de los Andes, que justo hoy día hay un poco de mist, entonces no se ve bien, pero es una ubicación muy estratégica para comprender dónde está inserto esta casa. Y bueno, también tiene a vista todo este barrio residencial de la comuna de Providencia, que es una comuna muy bien ubicada al lado del centro de Santiago, pero en un área residencial muy tranquila y muy bonita. De la juventud. Ah, sí. Yerida Sartagan. Pasa. Bueno, esta es la sala de la juventud. Es una sala que se diseñó gracias a nuestro querido Diego, con la idea de crear un espacio para que los jóvenes pudiesen compartir, pudiesen tener su espacio donde se identificaran, ¿ya? Donde se pudieran sentir parte de. Y en este espacio normalmente lo que hacemos es reunirnos los jóvenes, tenemos reuniones, planificamos actividades, de repente hacemos pequeños eventos,
Y un espacio netamente que tiene, ¿cierto?, como pueden ver, las instalaciones para hacer un poco de distintos tipos de actividades que se relacionan con nuestros objetivos, ¿ya? La tele que está en el primer piso es verdad ahí, pero la vamos moviendo, ¿cierto? Dependiendo de nuestras necesidades, tenemos distintos canales y premios de nuestra participación en los Juegos de la Sortear, acá en Sudamérica. Y además tenemos un patio inglés. Ahora, nosotros no somos de Jóvenes Men, solamente tal. Simplemente nos invitan a participar. O sea, la colectividad armenia en Chile es como apolítica, por decirlo así, no se afilia a ningún partido político de la diáspora ni de Armenia. Con el tema de la iglesia, claro, tiene una relación más cercana con la iglesia cristiana apostólica, pero tampoco por lo mismo se cierra a compartir con la iglesia católica armenia. Salud. Salud. Bienvenido, Rubén. Martán. Salud. Salud. Salud, Diego. Bueno, llegué a la colectividad armenia de Chile en el año 2017. La verdad es que me unieron, Caco se enteró de mí por su cuñada y me unieron a un grupo de WhatsApp, ahí empecé a conocerlos y desde entonces no me he separado de ellos. Me ha servido mucho para reconectarme con mis raíces, con mis antepasados, con la cultura. Yo antes de conocerlo, la verdad es que no sabía mucho de Armenia, no tenía idea que existía una comunidad armenia en Chile, porque la verdad es que somos muy poquitos. Y yo tampoco soy de la capital, no soy de Santiago, soy del norte de Chile. Y bueno, eso básicamente, desde que me uní, he podido conocer más de la historia de Armenia, también de mis antepasados, de mis abuelos, y he podido reconectarme con toda la cultura, la verdad. Eso principalmente. Mi papá es uruguayo y llegó a Chile hace 30 años y mi papá sí participaba activamente de una de las comunidades armenias de allá, que es UGAB, de hecho, y siempre me contó historias, pero como él llegó a Chile, ahí se fue perdiendo un poco la conexión, nosotros no teníamos idea de nada. Y bueno, hasta el año 2017, hace muy poco la verdad, que me enteré de todo esto. Mi papá llegó desde Montevideo a Copiapó a trabajar como médico hace 30 años, 31 años aproximadamente, y recién en el 2017 yo me entero de esta comunidad, antes no sabía nada de esto. Esta casa y en particular puede ser la sala del museo me ha ayudado a conocer más de la historia, como te comentaba anteriormente, a reconectarme con todas las raíces más de la cultura, escuchando las historias de mis amigos y de cómo sus papás llegaron a Chile también, me ha ayudado a conocer más de toda la historia de Armenia. Bueno, que en septiembre del año pasado, un chileno, Patricio Larrañaga, sacó un libro en el fondo de genealogía de las familias armenias que han llegado a Chile. Y ahí se dieron cuenta mucha gente, en el fondo, que tiene descendencia armenia. En el fondo de decir, no sé, habían sirios que su apellido en realidad era armenio, pero siempre creyeron que eran sirios. Y le preguntaban a sus papás o a sus abuelos si en realidad eran sirios y dijeron, sí, efectivamente, sabían si son armenios y sí, efectivamente son armenios. Eso ha sido bastante bueno en el sentido de que se ha acercado mucha gente a preguntarnos por los armenios, entendiendo en el fondo de que su ascendencia en realidad es armenia y no siria o libanesa o griega que podrían haber pensado. A propósito de lo que contaba Joaquín de este libro, fue la verdad que un regalo que cayó de afuera, porque no fue una iniciativa que surgió desde dentro de los socios del club, sino que de una persona no armenia, que es una persona apasionada de la historia de los distintos pueblos y él fue recopilando información y lanzó este libro, y a raíz de eso muchas personas se acercaron a la colectividad armenia diciendo, oye, me enteré por este libro que tengo raíces armenias y quiero acercarme más ahora a la colectividad, quiero participar, quiero ver cómo puedo ser parte también de esta colonia, y la verdad que ese libro en ese sentido nos abrió puertas muy valiosas para seguir ampliando las redes a nivel local. ¿Qué tal, Rubén? Soy Bartan Pedinian, soy presidente de la Juventud Armenia de Chile y miembro del directorio de la colectividad armenia de Chile. Primero de todo, bueno, agradecerte tu visita, ¿cierto?, a nuestro Haidún. He visto que has recorrido la casa y has sacado varias
imágenes de este lugar que es nuestro punto de encuentro de los armenios que estamos en la diáspora acá en Chile. Bueno, la colectividad como tal se instauró en el 1954, si no me equivoco, acá en Santiago. Y este es nuestro segundo lugar. Antes estábamos en otra parte de la ciudad. Nos trasladamos, ¿cierto? Porque era un lugar, el anterior era un lugar más grande y nos costaba mucho el mantenerlo para la cantidad de personas que estábamos. Entonces cambiamos a este lugar que es un poco más pequeño, pero un lugar como tú has podido recorrer y ver, un lugar bien ameno que tiene espacios muy bonitos para nuestros distintos tipos de actividades que vamos a ir realizando con los socios y con la comunidad local. Como te comenté, yo soy presidente de la Juventud Armenia de Chile y la Juventud nació hace unos años atrás, yo diría por lo menos 10 años atrás, se instauró como un espacio para que los jóvenes pudiésemos compartir y tener un espacio donde nos identifiquemos, ¿cierto? Dentro de la comunidad. Resulta que yo participaba desde chico en el Haidún, en la colectividad, con mis padres, y así también muchos otros jóvenes, pero no teníamos el espacio ni la instancia para nosotros conocernos de manera más personal y compartir y crear un grupo nuestro donde pudiésemos nosotros interactuar sin la necesidad de estar con nuestros padres o abuelos. Así nació, ¿cierto?, lo que es la juventud, que el nombre que tenemos es Hatch. Y como juventud nosotros realizamos distintos tipos de actividades. Primero que todo, nuestra misión es tratar de involucrar a la mayor cantidad de jóvenes armenios, ¿cierto?, o descendientes de armenios que están en Chile, y transmitirles lo que es la cultura armenia, ¿cierto?, nuestra identidad, las raíces. Y por lo mismo nosotros tenemos distintos tipos de actividades que hacemos, tanto culturales como sociales, ya sean actividades que pueden ser fiestas, como charlas, paseos, ¿cierto? Viajes deportivos. No sé si tuviste en el Salón de la Juventud que teníamos distintos galvanos y trofeos porque participamos año a año en los Juegos Nazartián que se realizan acá en la región sudamericana. Eso es un tipo de actividades. Por otro lado, también la colectividad tiene actividades para jóvenes y grandes, ¿ya? Actividades sociales y culturales también. Ya sean ahí, nosotros celebramos lo que es el Día de la Cultura, ¿cierto? El Día de la Independencia de Armenia, conmemoramos el genocidio todos los 24 de abril, tratamos de que venga un cura a Chile, ya que no tenemos, ¿cierto?, cura ni iglesia acá en Chile, que vengan de Argentina y nos auspicien, ¿cierto?, lo que son misas, para mantener lo que son nuestras tradiciones y nuestras raíces. Nosotros acá como comunidad tenemos muy buenas relaciones con el Club Sirio Unido, con el Club Palestino, con el Club Libanés y con el Club Griego también, que al final son comunidades que vienen de zonas muy cercanas a las nuestras, que comparten bastante nuestra cultura y que también han sufrido lamentablemente por situaciones que nuestra comunidad se ha visto afectada, ¿ya? Entonces, en un país tan lejano de nuestras raíces, tratamos todos de mantener nuestra cultura, nuestra identidad, y por lo mismo también tenemos los mismos desafíos y complicaciones, pero en conjunto muchas veces nos ayudamos y nos potenciamos. Todo este cambio de casa para la colectividad armenia de Chile surge más o menos en torno al 2015, por ahí. Bueno, ellos comenzaron a buscar una nueva sede para la colectividad armenia con el fin de revitalizar las redes entre nosotros. La casa antigua estaba un poco deteriorada, estaba bastante abandonada en un barrio antiguo de la ciudad que inicialmente era un lugar muy vibrante, pero con el paso del tiempo los armenios empezaron a irse a otro sector de la ciudad, entonces esta casa antigua empezó a quedar un poco abandonada. Y el directorio, empezamos en conjunto a buscar entre todos una nueva casa, un nuevo lugar, y encontramos esta casa que está ubicada en un barrio muy estratégico dentro de Santiago. Es una casa antigua de los años 40, rodeada de muchas embajadas de otros países, en una arteria urbana muy importante de la ciudad, al lado del parque
metropolitano, entonces la verdad es que vinimos acá y entramos a la casa y nos enamoramos y vimos el potencial que tenía este espacio de reconvertirse para los fines de una sede social. Y el espacio recurrentemente está siendo ocupado por distintas generaciones, gente mayor, gente joven. Es un punto de encuentro para los armenios en Chile. Y esperamos que siempre que venga alguien de afuera también nos vengan a visitar. Es una casa que está abierta. El fin de la Colectividad Armenia de Chile tiene una vocación social y cultural y por lo tanto muy abierta a la diáspora y a generar siempre esta networking con todos nuestros distintos compatriotas que están dispersos por el mundo. ¿Sí? Bueno, yo soy Andrés Baloyan, tatariano, o sea, por los dos lados armenios, no tengo por dónde. Y he vivido toda mi vida ligada a la comunidad armenia desde que nací. De hecho, yo tuve la suerte de vivir toda mi niñez y juventud en el antiguo club armenio que habló mi hijo, donde llegó la primera generación de armenios a Chile. Por lo tanto, éramos hijos de inmigrantes y tuvimos la suerte además de que esos inmigrantes se dedicaron a enseñarnos el armenio. O sea, teníamos clases de armenio todos los días, sábado en la tarde. Así que yo sé hablar armenio, sabía escribir, ahora ya no, ya porque lo dejé. Y tuvimos la suerte de tener tengo la suerte de tener nuestra lengua madre viva, cosa que no supe hacer con mis hijos, pero que algo entienden. El haber vivido en ese clima y ese ambiente de colonia pequeña y muy aglutinada de armenios en Chile, fue muy lindo porque éramos realmente una familia de 50 familias. Y uno quedó tan marcado con esta identidad armenia que para mí cuando escucho armenios para mí son todos tíos. El que habla armenio mayor que yo es tío mío, porque así lo viví y así me lo enseñaron mis papás. Así que soy un agradecido de ser armenio, muy orgulloso por lo demás de ser armenio y orgulloso de poder hablar mi lengua. Siempre se lo he transmitido eso a mis hijos de lo que es y lo que significa tener sangre armenia. Hay historia detrás, y no solamente historia del genocidio, hay historias, miles de años de historia en este pueblo que hay que reconocerlo y hay que siempre sacarlo a la luz de que es un pueblo con una historia antigua, grandísima. Yo creo que la culpa o consejo no es para los jóvenes, yo creo que el consejo es para nosotros como padres, seguir inculcando esto, y seguramente para mis hijos que queden marcados con el hecho de que ellos a sus hijos tienen que remarcarles, ojalá poder enseñarles al menos que es difícil, pero tratar por lo menos algunas palabras y siempre hablarles de lo que fueron nuestros ancestros, lo que fue mi abuelo llegando acá, lo que fue mi madre que llegó allá, y lo que ha sido la colectividad armenia chica, muy chica en Chile, pero que hemos tenido harta gente importante. Entonces pasa lo que siempre ha pasado con la colectividad armenia, siempre sale gente importante en el país que están, y eso hay que tenerlo en cuenta. Isso é o que eu poderia dizer. Falei que o nosso programa só cresce e traz jovens proeminentes armênios para contribuir e para mostrar a cara dos armênios no Brasil. Gabi Chofakian, hoje, vai trazer um tema muito legal para você. Olha só, essa menina que parece a Grazi Mazafera. Ah, ela é a Grazi Armênia. Gabi, o que você traz pra gente hoje? Oiê, meu nome é Gabriela Chofakian, sou descendente de Armênia, tanto de pai quanto de mãe. Chofakian é meu sobrenome paterno e Ekizian é meu sobrenome materno. E eu tô aqui pra vocês me conhecerem, porque provavelmente vocês vão me ver bastante aqui agora na TV. Vou preparar vários conteúdos legais pra trazer aqui. E cada vez mais, né, parece que quanto mais eu cresci, mais velha eu fico, mais eu tenho orgulho e mais curiosidade de levar essa cultura armênia. Então eu venho perguntando muito pra minha família, venho estudando muito. Então por isso que eu tô aqui também, porque a minha curiosidade, junto com o meu coração que pulsa aí, né, esse país maravilhoso que é a Armênia, esse orgulho, de trazer conteúdos, trazer mais conhecimento para as pessoas
sobre de fato o que é a Armênia e tudo que a gente passou e enfim. E é isso, então um beijo e é um prazer estar aqui com vocês. Como é chegar na casa da minha avó? Hoje no aniversário do meu pai, que a vovó fez mantã. Mantã! Que é uma comida tradicional armênia que tá feita faz muito tempo, né, vó? Já aqui, não queria para vocês. E aí, um momento que você vai conversar com o papai, né? Muito obrigado pela reunião, pelo parabéns. Ele tô muito feliz com as minhas filhas, minha esposa, minha mãe querida, o Bal, meu filho. Graças a Deus. Agora, calma. Ó, a gente precisa saber o que é o mantã. Explica direito. Mantã é feito uma massa em casa, que eu faço em casa, e com carne temperada, com cebola. E a senhora faz um por um. Entendi. Um por um. Dá muito trabalho? Dá muito trabalho. Mas é muito gostoso. Todo mundo gosta. É isso. Obrigada e já a gente mostra comendo. Valeu! Que como chama esse? Chemen. O que é chemen? Antipasto. Mas faz como? Vai o pó que vem do Líbano. Oh! E aí você tempera com alho, pimenta do reino, bastante alho. E fica bem forte. Pimenta vermelha, bastante coloral e mistura tudo junto. Então vamos comer. Esse daqui faz basturmar com isso. Esse é o molho que faz basturmar. É o molho que faz basturmar. Depois eu mostro o pozinho. Vamos ver. É amarelo. Mais um amarelo. Aí o coloral que fica com essa tudo. Você joga o coloral vermelho. E quando a senhora põe no basturmar é a mesma. Bom, mas muito forte. Um a um a vovó faz. Olha isso aqui. Tem pra todo mundo, vó? Tem bastante. É. Agora ela joga o mantã na água fervente. E essa água tem alguma coisa, vó? Sal e óleo. Tá. Uau! Pronto! Agora sim, agora explica, pai, a diferença desse e desse. Esse é o mantã de forno, certo? Que é feito no forno, mais sequinho. E esse é o mantã que é feito na água fervente. Mas é a mesma tipo coisa. Um capelete, só que é uma carne temperada com tempero armênio. Muito bem, vó, obrigada! Nada, amor. Sempre com essa alegria a gente faz tudo pros netos. E o que é isso aqui, vó? Pois é, massinha torradinha pra pôr em cima. Cadê minha filha que eu abri aqui pra dar o seu prato? Você vai começar por esse? Comer tudo. Ó, hortelã, que a vovó mesmo que tritura. Depois eu tomo. E alhinho, bastante alho. Alhinho. Que nota, pai? 10. Especial. Nota que vocês dão pro almoço hoje? 11. Obrigada, vó! Davi Surian leva a gente para o mundo dos esportes. E hoje eu quero, com certeza, ver o que aconteceu durante esta semana. Fala pessoal do Conexão Armênia, aqui Davi Surian, trazendo para vocês sabem o que, né? A pauta do esporte. Eu destaco tudo aquilo de interessante que aconteceu nos últimos dias para o esporte da Armênia. E claro, não posso deixar de falar de grandes coisas e deixar vocês informados. O primeiro destaque fica para Mkhitaryan, jogador da seleção da Armênia, um ídolo armênio, o maior jogador da história do futebol armênio, na minha opinião, Henrique Mkhitaryan, está a um passo da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. A Inter de Milão, sua equipe, venceu o Bayern de Munique pelo placar de 2-1 nessa última terça-feira. Um ótimo resultado para os italianos. Mkhitaryan jogou na partida, não fez gol, não é da sua função também marcar sempre gols, né? Um meio-campista que joga ali um pouquinho mais atrás, mais recuado. Porém, jogando na Alemanha, conseguiram vencer então por 2-1 e agora o jogo da volta acontece no dia 16 de abril. E Mkhitaryan fica a um passo de disputar a semifinal da Liga dos Campeões. Outro destaque, nessa última quarta-feira, tivemos a final da Supercopa da Armênia, entre Ararat Armênia e Pyunik, o campeão da Copa da Armênia contra o campeão do Campeonato Armênio. E o Ararat Armênia passou o carro em cima do Pyunik, venceu pelo placar de 4-0, um ótimo resultado para os campeões da Copa Armênia, que agora são campeões da Supercopa. Tá de parabéns à equipe do Ararat, é uma equipe que eu gosto bastante na Armênia, que eu tenho um carinho, assim como todas, né? Não tenha tanto essa vivência da rivalidade deles. Então, parabéns aí ao Ararat Armênia, uma equipe mais nova, que conseguiu a vitória numa grande goleada, né? Uma vitória convincente. E fica meu destaque aqui também para o campeonato de wrestling que está tendo, né? A luta greco-romana, o campeonato europeu. A Armênia agora conquistou sua terceira medalha na competição. Foi a medalha de prata, foi a conquista então do Harutyunyan. Ele perdeu na final pelo placar de 7-5 na categoria 61 quilos, mas conseguiu levar essa medalha de prata para a Armênia. A Armênia que é muito forte no wrestling,
muito conceituada nessa luta agarrada e também tem seus destaques no MMA, né? Como eu canso de falar de Arman Tsarukyan, o Petrosyan, que agora saiu do UFC. Então são vários atletas da Armênia que se eu ficar aqui eu fico o tempo inteiro. Do mais, esses são os destaques da Armênia. Espero voltar aqui falando mais do campeonato da Armênia e também principalmente numa classificação do Mkhitaryan para a semifinal da Liga dos Campeões. Obrigado e toca daí, esse foi o Conexão Armênia na pauta do esporte. Ararat apresenta o sabor inesquecível. Criado exclusivamente a partir de uvas cultivadas na Armênia. Uma mistura elegante, nascida da combinação de destilados cuidadosamente selecionados por nossos especialistas. Caráter elevado, a verdadeira grandeza, através do envelhecimento prolongado em barris de carvalho do Cáucaso. A verdadeira personificação da arte de gerações. Com um sabor rico e complexo que combina notas de frutas secas, especiarias e um toque suave de baunilha. Ararat oferece uma experiência sensorial única e memorável. Uma forma contemporânea para um sabor inesquecível, agora disponível no Brasil. Tá chegando a semana da Páscoa, os armênios têm o costume de fazer mesas muito fartas. Na Semana Santa ainda estão todos de quaresma. Na Quinta-feira Santa, todo mundo em casa faz a massa do chorek, que é o pão de rosca, o pão de Páscoa armênio. Receita aqui, ó. Clica lá, assiste o vídeo onde eu ensino uma forma fácil de fazer o chorek na sua casa. Tudo no Ziploc. Eu gosto de coisa assim. Na quinta-feira, todo mundo faz a massa do chorek, vai na missa das trevas. Na sexta-feira santa, nós temos o enterro de Cristo. No sábado, todos pintam os ovos. Os ovos de galinha são pintados de vermelho, alguns pintam de azul. Quem não usa corante próprio para ovo, usa coisas naturais, verduras, e eu vou mostrar para vocês esse vídeo, que é um truquezinho de como você vai fazer o seu ovo para ele ficar super bonito e enfeitar sua mesa de Páscoa. Hoje eu vou mostrar como pintar os ovos de Páscoa de uma forma natural. Cobrimos os ovos com água, adicionamos uma colher de sal, 2 de cúrcuma e 1 de vinagre. Deixamos ferver de 10 a 15 minutos, cobrimos e deixamos descansar. Quanto mais tempo, melhor fica a cor. Aqui deixamos por 5 horas. Agora o roxo pode ser feito com folhas de hibisco. Forramos a panela, do mesmo jeito com uma colher de sopa de sal, 1 de vinagre, fervemos e deixamos descansar. Ao tirar da água, ele é quase branco. Alguns minutos de contato com o ar tornam ele lilás. Qual você gostou mais? E esse jeito incrível de decorar os ovos com o desenho que você quiser, achei demais. Olha só! É só cortar o guardanapo, quebrar um ovo, separar a clara e pincelar o ovo com a clara, colando o seu desenho em cima. Quem disse que não dá para fazer ovos de Páscoa personalizados? No domingo de Páscoa, todo mundo quebra os ovos. Tem a brincadeirinha da quebra dos ovos. Mas como esse programa está sendo antes da Páscoa, se você quiser ver como isso acontece, clica aqui e assiste esse vídeo de como é a Páscoa dos armênios. Logo após a Páscoa, nós temos o 24 de abril. Este ano, os armênios rememoram 110 anos de genocídio que nunca acabou. Na verdade, o genocídio começou há 110 anos atrás. Mas em 2020, o Azerbaijão, em nova tentativa de terminar o trabalho que os avós turcos fizeram, jogaram fogo novamente nesta empreitada genocida. Aqui em São Paulo, a comunidade armênia terá diversos eventos. Claro, não pode passar em branco. Além do mais, além da gente ensinar para os nossos filhos a nossa história, rememoramos a memória
dos nossos avós, bisavós e de todo mundo que lutou para que a gente pudesse chegar aqui e estar vivo. No dia 24 de abril, teremos uma cerimônia na Assembleia Legislativa de São Paulo. Lá tem uma cruz de pedra, um Khatchkar típico armênio. Será uma cerimônia presidida pelo deputado Danilo Balas, com o apoio do Consulado-Geral da Armênia no Brasil. Haverá a presença de diversos líderes eclesiásticos da comunidade e também da comunidade armênia. Você está convidado. 6 horas da tarde, dia 24 de abril, na Assembleia Legislativa de São Paulo. No dia 26 de abril, nós teremos uma vigília na Igreja Apostólica Armênia São Jorge, em frente ao Monumento do Genocídio, onde os jovens da comunidade, os alunos da escola, o coral da igreja e os escoteiros armênios de São Paulo estarão presentes prestando o seu tributo. No dia 27 de abril, todas as igrejas armênias andam em procissão até o Monumento do Genocídio Armênio, ali na Avenida Santos Dumont. A missa começa às 10h30 da manhã em todas as igrejas armênias, tanto na Apostólica Armênia, como na Católica Armênia, como nas igrejas evangélicas. Então, após a missa, todos se reúnem na Avenida Santos Dumont e caminham em procissão juntos, prestando homenagem ao monumento. Esperamos vocês, faça sua parte, mostre que você honra os seus antepassados. Se você é brasileiro e é curioso, gostaria de conhecer, de ver, de estar lá, é muito bem-vindo. Esperamos todos vocês. Para a gente deixar o programa com um tom de alegria, porque é isso que acontece quando a gente renasce das cinzas, vou deixar aqui um videoclipe de uma banda maravilhosa. Se chama The Boeing Orchestra. Sigam eles no Instagram. A música é uma delícia. Então, se você gostou desse programa, deixe aqui o seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas saibam do programa Conexão Armênia. Deixo vocês com um gostinho de quero mais e o meu Kisher Pari. Shut up,